Pense lá no ano de 2012. Havia uma tensão quase palpável no ar, né? Quase elétrica, para falar a verdade. Nossa, sim, era uma histeria coletiva no mundo todo. Exato. Em lugares super distantes, desde vilinhas na França até metrópoles na China, as pessoas estavam literalmente esvaziando prateleiras de supermercados, estocando velas, garrafões de água, mantimentos. As vendas de abrigos subterrâneos e bunkers nos Estados Unidos dispararam em uma curva absurda. Passou de um por mês para um por dia. Todo mundo simplesmente prendeu a respiração aguardando o dia 21 de dezembro, que era a data final da famosa longa contagem do calendário maia. A expectativa de todo mundo era de um apocalipse súbito, um cataclismo global que varreria a humanidade em questão de horas. E, bom, quando o sol nasceu tranquilamente no dia 22 de dezembro e absolutamente nada aconteceu, foi muito fácil para nossa sociedade rir daquilo tudo, transformaram o pânico em piada rapidamente. Com certeza. Só que sabe, o verdadeiro mistério nunca foi a possibilidade do mundo acabar em 2012. Exatamente. O que realmente deveria deixar a gente perplexo, o grande enigma, é como a própria civilização maia pôde desmoronar daquele jeito. Uma sociedade de engenheiros e astrônomos incríveis, né? Capazes de erguer cidades maciças no meio da selva como Chichén Itzá. E eles desapareceram tão silenciosamente séculos antes. Pois é, e olha, eles não foram varridos por um meteoro flamejante ou por invasores espaciais. A sociedade deles simplesmente esmoreceu. Foi um declínio lento, estrutural e muito doloroso. E o que nos leva ao nosso mergulho profundo de hoje. Vamos viajar pelas páginas do livro do Michael Hank, Civilizações Perdidas. 10 sociedades que desapareceram sem deixar rastro. A ideia é investigar exatamente esses sumiços silenciosos. E o mais fascinante, e talvez o mais assustador, é que o foco não é apenas em como eles desapareceram, mas entender a lição fundamental que essas potências deixaram enterradas sobre o solo. Porque se a gente olhar de perto as evidências deixadas por essas 10 imensas sociedades, as causas das quedas delas são muito parecidas com as manchetes dos nossos jornais atuais. Sem dúvida. Quando a gente tira a mitologia do meio do caminho, as causas do colapso revelam mecânicas humanas muito familiares, padrões comportamentais, econômicos e climáticos que quebram um império invencível. Então vamos começar pela lenda mais duradoura de todas, aquela que define, a própria ideia de um desastre mítico, Atlântida. O filósofo Platão descreveu isso há mais de 2000 anos, né? Sim, ele descreveu uma metrópole utópica, brilhante, com aqueles famosos anéis concêntricos de terra e água, que no fim das contas afundou no mar em um único dia e noite de tragédia. Espera aí, então quer dizer que além da mais famosa de todas, que gera expedições milionárias com submarinos até hoje, foi só uma invenção? O Platão inventou tudo para dar uma lição de moral? A genialidade de Platão foi basear essa alegoria em uma memória real e traumática do mundo antigo. A arqueologia moderna aponta para a ilha vulcânica de Tera, no mar Mediterrâneo, e para os antigos minoicos. Os minoicos, uma civilização riquíssima antes dos gregos clássicos. Certo, eterno, arte vibrante, um comércio vasto. Mas a ilha inteira foi rasgada ao meio por uma erupção vulcânica apocalíptica. O tsunami e as cinzas simplesmente devastaram a sociedade deles. Uau! O impacto foi tão gigantesco que o trauma ficou no DNA cultural ali da região, passando de geração em geração até chegar no Platão. Precisamente. E Platão pegou esse fato histórico e usou para um propósito filosófico. A Atlântida dele não era um paraíso perfeito, era uma potência que se tornou corrupta. É um aviso contra a arrogância, a ganância e a decadência imperial. Isso mostra o quanto a gente subestima a história antiga, né? A gente prefere envolver tudo magia. Isso fica bem óbvio quando a gente fala dos construtores de pirâmides no Egito. Nossa, o maior alvo de teorias da conspiração. As pessoas olham para a precisão matemática de Gizé e preferem dar o crédito a alienígenas do que à engenharia humana. É um apagamento histórico terrível.
A gente cresce com aquela imagem de Hollywood, sabe? Milhões de escravos sendo chicoteados, puxando pedras no sol até a morte. Mas a descoberta dos anos 90 mudaram tudo isso. Sim, quando desenterraram as tumbas dos construtores na base das pirâmides, ficou claro que não eram escravos. Era uma força de trabalho altamente especializada, engenheiros e artesãos. E eles eram super respeitados, não é? Li que recebiam até isenções de impostos. Pois é, e a dieta deles era excelente. Comiam carne bovina de primeira qualidade todo dia, o que era um luxo extremo na época, e bebiam uma cerveja espessa e nutritiva que servia até como pagamento. Nossa, carne em cerveja de primeira? Destrói totalmente a narrativa dos filmes. E teve aquele experimento do egiptólogo Mark Lenner que provou isso na prática, certo? O Lenner foi incrível. Ele construiu uma pirâmide em escala reduzida, usando só ferramentas antigas. E a conclusão foi que as grandes pirâmides poderiam ser erguidas por humanos em uns 20 ou 30 anos. Com cerca de 30 mil trabalhadores, trabalhando de forma sazonal quando o Nilo inundava. Nada de levitação mágica, só uma logística de governo impecável. E subestimar o passado é um erro enorme da nossa vaidade moderna, sabe? Aquelas estruturas não eram só tumbas megalomaníacas. Elas funcionavam como as primeiras bibliotecas e museus da humanidade. Preservando a cultura, ensinando desde a agricultura até gramática nas paredes. Incrível. Daí a gente sai dessa grandiosidade toda e vai para sociedades que atingiram ápices de paz e planejamento, mas que sumiram de repente. Ah, sim. A cultura cucutene tripiliana no leste europeu, durante o Neolítico. Eles tinham assentamentos gigantescos para a época, abrigando até 15 mil pessoas. E o que me deixa perplexo sobre eles é aquela prática da destruição criativa. É fascinante, sabe? A cada 60 ou 80 anos, eles incendiavam as próprias cidades de propósito. Incendiavam tudo até o chão e construíam de novo por cima das cinzas. Era um ciclo muito doido. Imagina se hoje em dia, tipo, o Vale do Silício decidisse botar fogo nas próprias empresas a cada 60 anos só para inovar do zero. É uma mentalidade muito diferente. A teoria antropológica liga isso ao ciclo agrário e de fertilidade, o fogo purificador, sabe? Mas, tem também aquele mito da matriarquia que precisou ser desmentido. Aquele conto de fadas pré-histórico de que as mulheres lideravam uma utopia pacífica e perfeita. Esse mesmo. Por causa das várias estatuetas femininas nas cinzas, criaram essa romantização. Mas a pesquisadora Cynthia Eller e outros mostraram que adorar imagens femininas de fertilidade não significa poder político matriarcal, infelizmente. E como uma sociedade tão pacífica e focada no cultivo acabou sumindo? Vulnerabilidade, basicamente. Uma mudança drástica no clima trouxe secas enormes para a Europa Oriental. Eles enfraqueceram. E aí chegou a cultura Yamna, povo guerreiro a cavalo com armas de metal. A civilização pacífica não aguentou e foi dissolvida. Clima e falta de defesas, uma combinação letal. E falando em clima sendo vilão, precisamos ir para a Ásia. O Vale do Indo, uma civilização de 5 mil anos com um planejamento urbano que humilha as cidades de hoje. Harapá e Mohenjo-Daro. A organização lá era sublime. Ruas alinhadas matematicamente aos pontos cardeais, provento varrer as vias. E os banheiros? Descargas ligadas a um esgoto central de tijolos cozidos, milênios antes de Londres sonhar com algo assim. E parece que eles eram radicalmente igualitários, né? Essa parte mais chocante. No Egito, ou Mesopotâmia, a gente acha palácios, memoriais de guerra. No Vale do Indo, o maior prédio encontrado foi um banho público gigantesco. Eles focavam na comunidade e na higiene. Mas espera, se eles eram tão limpos, tão avançados, não tinham guerras aparentes e tinham as monções anuais que garantiam a água, como eles simplesmente desapareceram? A geologia do planeta, infelizmente. As placas tectônicas se moveram um pouquinho, só o suficiente para alterar a bacia fluvial. O rio vital deles, o Sarasvati, simplesmente secou. E as monções mudaram de rota. Sem água, a superestrutura de saneamento não servia de nada. Exatamente. Sem água, não há comida. Eles não foram invadidos violentamente. A fome forçou a população a migrar, se fragmentar em vilarejos menores.
Séculos de engenharia se perderam porque não eram úteis num cenário de seca absoluta. Isso dá arrepio, sabe? Um aviso assustador de que a infraestrutura não salva ninguém quando o ambiente muda. E essa fragilidade aparece de outra forma quando a gente olha para o comércio global antigo. Micenas, por exemplo. Os precursores da Grécia clássica. A história da descoberta deles é uma loucura. Heinrich Schliemann, no século XIX, procurando a mítica cidade de Troia. Esse cara era muito excêntrico. Ele usou dinamite pura nos sítios arqueológicos. Queria provar a existência de Agamenon de qualquer jeito. O verdadeiro pesadelo para a arqueologia moderna. Ele destruiu camadas inestimáveis de dados. Mas ele revelou a cultura micênica com aquela arquitetura ciclópica impressionante. Blocos de pedra tão gigantescos que diziam que só ciclopes poderiam ter construído. E eles estavam totalmente conectados numa rede de comércio com egípcios e hititas. Até que veio o colapso da Idade do Bronze e tudo simplesmente apagou simultaneamente no Mediterrâneo, né? Sim, foi tipo um apagão global. Imagine se hoje a internet e os portos parassem de vez. Cidades foram abandonadas, reinos ruíram e até a escrita foi esquecida por um tempo. Uma tempestade perfeita de terremotos, secas e os misteriosos povos do mar cortando as rotas comerciais. Um efeito dominó, fulminante. É o perigo de um sistema muito hiperconectado. E essa mesma asfixia econômica vitimou os nabateus mais tarde. Petra, a cidade famosa do Indiana Jones. Os nabateus são incríveis porque, lendo o livro do Hank, eles parecem uma mega corporação moderna. Os reis eram mais CEOs do que imperadores de guerra. Totalmente. O foco deles era garantir o monopólio e cobrar pedágio sobre o comércio de incenso e especiarias no deserto. Eles dominavam a engenharia hídrica, capturando cada gota de chuva em cisternas invisíveis. Eles eram os donos da água no deserto e, logo, os donos do dinheiro. E como uma corporação dessas faliu? Roma anexou o território e tomou uma decisão administrativa simples. Eles mudaram a rota comercial do deserto para o Mar Vermelho. A fonte de renda dos nabateus evaporou. Sem lucro, eles voltaram silenciosamente à vida nômade. A asfixia econômica ataca novamente. E descendo o mapa, na África, o grandioso Império de Aksum sofreu algo parecido, né? Eu confesso que só conhecia Aksum por causa daquele obelisco que o Mussolini roubou para a Itália fascista. Muita gente só conhece por isso. Mas Aksum era um reino cristão poderosíssimo na Etiópia. Eles cunhavam a própria moeda, exportavam marfim, tinham judeus etíopes e alegavam guardar a Arca da Aliança. Uma potência naval e econômica tremenda no Mar Vermelho. Mas se eles eram tão poderosos, quem conseguiu derrubar uma civilização tão robusta? A geopolítica. A ascensão e expansão do califado islâmico isolou o reino das rotas costeiras marítimas. Sem poder escoar o marfim e as especiarias, a economia asfixiou. Eles tiveram que abandonar a costa e se refugiar nas montanhas. De novo, rotas fechadas ditando o fim de uma era. E cruzando o oceano para as Américas, a história fica cheia de espectros que desafiam tudo que a gente aprende na escola, sabe? Com certeza. A ideia de que Colombo descobriu um continente intocado ignora muita coisa. A história é cheia de exploradores antigos e encontros esquecidos. Tem coisas de explodir a cabeça no livro. Aquela teoria solutrance de caçadores da Era do Gelo, ferramentas de cobre pré-históricas e o mistério da batata doce. A batata doce é a maior prova forense. Originária da América do Sul, mas presente na dieta dos polinésios muito antes de Colombo. E o sequenciamento de DNA e a linguística comprovam isso. Exato, a palavra kumala, usada na Polinésia e com raízes idênticas nos Andes. É prova viva de contato e comércio pelo Oceano Pacífico. Mas essas visitas foram meio esporádicas. O que choca mesmo são os povos que se estabeleceram lá, como os povos Pueblo. Os Anasazi, no sudoeste americano. Quando os espanhóis chegaram procurando cidades de ouro, acharam enormes complexos de edifícios cravados nas paredes íngremes dos penhascos. O desfiladeiro Chaco é uma obra-prima. Aquilo lá é muito insano. Câmaras cerimoniais chamadas kivas, alinhadas milimetricamente com as estrelas e a luz do sol. Mas, construídas num penhasco vertical,
como idosos e crianças viviam escalando aquilo todo dia. A localização sugere uma necessidade desesperada de defesa. E os anéis das árvores revelam o motivo. Megas secas devastadoras que duraram décadas. A falta de água e comida trouxe um nível de paranoia absurdo. O estresse ambiental foi tanto que gerou uma violência brutal. Tem até evidências de canibalismo pelo puro desespero da sobrevivência. O clima esmagou a alma deles. Uma tragédia total. Mas as tradições orais mostram que eles não foram extintos, na verdade. Eles esvaziaram essas cidades aos poucos e migraram, se fundindo com outras tribos até se tornarem os modernos Hopi e Zuni. É a tática da assimilação em meio ao desespero. Isso nos leva direto para um dos maiores mistérios americanos, a colônia de Roanoke, a primeira tentativa da Inglaterra de criar uma colônia lá. Roanoke é uma história assustadora. O governador John White teve que voltar para a Inglaterra por suprimentos e ficou preso lá por 3 anos por causa da guerra com a Armada Espanhola. E quando ele finalmente consegue voltar para a ilha, silêncio sepulcral. A vila inteira tinha sido desmantelada. Tudo sumiu. Nenhuma marca de batalha, sem corpos, apenas a palavra Croatoan esculpida num poste. E daí nasceu todo tipo de folclore de terror, de abdução. As pessoas adoram o lado sobrenatural, mas a ciência responde isso lindamente de novo com o estudo das árvores. Eles posaram em Roanoke, no meio da pior seca em 800 anos na Carolina do Norte. Agricultura zero, fome certa, e aí entra o Croatoan, que não era um feitiço bizarro, mas o nome de uma tribo nativa amigável ali perto. Exato. Séculos depois, a tribo Lumbee, descendente daquela região, alegava ter sangue inglês, e tinham até pessoas com olhos cinzentos ou azuis entre eles. Ou seja, eles não foram massacrados nem evaporaram por mágica. Eles perceberam que o resgate não viria e simplesmente se juntaram à tribo vizinha para não morrerem de fome. Assimilação total. Tudo se resume à sobrevivência no fim das contas. E observar todas essas mortes, pânicos e desmoronamentos nos leva à conclusão incrível do Michael Rank no livro Uma Análise sobre Nós Mesmos. Ele faz uma provocação muito cirúrgica sobre por que a nossa cultura pop é tão obcecada com o fim do mundo. Guerra Mundial Z, zumbis destruindo muros modernos. Até os Simpsons, com deuses antigos destruindo tudo. E a sociologia explica isso como um gigantesco mecanismo de defesa. Da nossa própria mente, certo? A gente assiste tudo ruir na tela, gigante, comendo pipoca num cinema super confortável, porque no fundo temos um pavor existencial enorme. É o nosso medo silencioso. Medo de bombas nucleares, colapso financeiro imprevisível, catástrofes climáticas. A gente sente a nossa vulnerabilidade. Transformar isso em entretenimento é uma forma de lidar com a ideia de que nosso dinheiro e nossa tecnologia não podem nos proteger de tudo. A gente cria ilusões de segurança, né? Como a ilusão de que todo o nosso conhecimento na internet está completamente a salvo para sempre. Adoramos culpar desastres súbitos pelas perdas históricas, tipo o mito absurdo sobre a Biblioteca de Alexandria. Nossa, o maior mito. Carl Sagan ajudou muito a popularizar a ideia de que a biblioteca foi incendiada num grande evento apocalíptico, apagando a sabedoria em um piscar de olhos. Uma turba enfurecida queimando pergaminhos, quando na verdade os registros mostram uma verdade muito mais chata e deprimente. Decaimento burocrático, cortes de verbas. Exato. O governo parou de investir, os telhados foram furando, a umidade comendo os papiros ao longo de séculos. A sociedade simplesmente perdeu o interesse e deixou a própria sabedoria apodrecer por negligência. O que faz muito eco com aquela frase dolorida e certeira do historiador Will Durant, né? Ele diz: uma grande civilização não é conquistada por fora até se ter destruído a si mesma por dentro. E isso bate fundo depois de ver todas essas sociedades evaporarem. As fundações sempre começam a ruir de forma silenciosa, debaixo dos nossos pés, muito antes dos inimigos baterem nos portões. Complacência, desgaste ambiental, isolamento de rotas, o colapso é rítmico e a semente é sempre interna. O que nos empurra para um último pensamento aqui. Um desafio para quem nos ouve refletir no seu próprio tempo. Se amanhã uma dessas nossas imensas e silenciosas cadeias globais começar a falhar, se a gente não perceber a nuvem digital evaporando
e o capitalismo travando de vez. Sem sons de explosões ou ataques, apenas um esmorecimento irreversível dos sistemas que a gente jura que são inabaláveis. Imagina a poeira baixar nos milênios que não vamos conhecer. Daqui a 5.000 anos, quando exploradores avançados escavarem as ruínas enferrujadas das nossas cidades. O que de sólido e monumental vai restar para contar quem fomos nós? Sabe que superestrutura de vidro e aço vai testemunhar a nossa era como as pirâmides fizeram? Será que vão decifrar os museus que cuidamos com tanto zelo para a posteridade? Ou só vão encontrar o cimento vazio e gélido dos nossos abrigos e bunkers abandonados? Estruturas do nosso pânico silencioso. Isso com certeza faz a gente questionar o legado que a nossa suposta invencibilidade moderna vai deixar.